Salve, salve! Salve, salve a luz! Salve os guardiões da luz! Bem-vindos a mais um vídeo ao vivo aqui pelo Instagram. E se você vai estar vendo esse vídeo depois, aqui pelo YouTube, também seja bem-vindo ao YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre numerologia kármica. E eu quero trazer para vocês uma análise de numerologia kármica. Então, se puder, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta do assunto, com quem você sabe que gosta da coisa do número, de compreender personalidade, de compreender a vida, de compreender histórias. Agora é o momento da gente analisar um pouco e eu vou falar um pouco sobre a história de Ana Hickman. Aproveitar essa confusão toda. E a gente vê que celebridades, às vezes a gente tem uma ideia de celebridade como algo muito transcendental. E eu quero mostrar que a celebridade é tão carne e osso como qualquer pessoa. E para você que gosta da numerologia kármica, para você poder ter uma análise aí, poder pirar na batatinha, na psicologia, na psicoterapia, no autoconhecimento aí. Fiz os cálculos tanto da Ana Hickman quanto do seu marido. Cris, você não faz muitos negócios de artista. Não é muito minha vibe. Mas eu quero mostrar pra vocês que esse relacionamento abusivo da Ana Hickman com o seu marido, ele tem um fundamento dentro da numerologia. E que quando você compreende, quando você entra dentro do DNA da pessoa, eu sempre falo que a numerologia kármica, ela é o DNA espiritual da pessoa. Você tem ali o seu DNA sanguíneo, que você detecta sua família, etc e tal, mas você tem o seu DNA espiritual, que está descrito dentro da sua data de nascimento. E através da sua data de nascimento, você pode compreender desde o momento de que você foi concebida na barriga da sua mãe, até com 70%, 80% de acertos no momento do seu desencarne. E quando você compreende toda essa essência, você é capaz de transformar o seu karma em Dharma. Sim, porque o karma ele não é só negativo, ele tem a sua fase positiva. Se você ama sinceramente alguém, isso é um karma positivo. Mas a partir do momento que eu crio um laço negativo com alguém, isso também se torna um karma. Porque eu vou alimentando coisas negativas dentro da minha vida, e isso vai corroendo os meus pensamentos, isso vai corroendo os meus sentimentos, isso vai corroendo tudo à minha volta. Corrói as minhas relações, corrói o meu dinheiro, corrói a minha vida material, e vai corroendo. E aí, hoje eu quero mostrar que nem as mais belas beldades, como Ana Hickman, considerada uma mulher riquíssima, bonita, totalmente bem-sucedida, com produtos e várias coisas, ela não escapa de uma relação narcisista, ela não escapa de uma relação onde ela é abusada emocionalmente, mentalmente, em todos os seus aspectos, e o quanto isso é prejudicial. E o quanto você vê uma pessoa não demonstra aquilo que ela está vivendo. Que é aquilo que eu sempre digo, que você não pode julgar uma pessoa pela embalagem. Que muitas vezes você está vendo ali uma pessoa e você fala, nossa, é o suprassumo do universo. E na realidade, você só vai conseguir compreender os intercalços, as belezas e os espinhos que aquele espírito carrega, que aquela alma carrega, o seu perfume e às vezes o seu lado não tão bonito de lama, como um bom lírio, ali com uma boa flor de lótus, tá quando você descreve a numerologia. Bom, vamos entender a numerologia de Ana Hickman, que ela nasce no dia 1/3/81. E ela tem dos seus aspectos negativos, e eu quero dizer, antes de continuar, que eu ontem me dei o trabalho, me dediquei a assistir a entrevista que ela deu. E ali me deu vários insights. Porque eu ando estudando um pouco sobre a questão do narcisismo. Aí, quem me deu a sugestão de estudar um pouco isso foi até o Atala, que é o criador dessa numerologia. E ele tinha me dado um insight, eu já estava meio que
olhando algumas coisas, mas aí eu resolvi me aprofundar mais. E aí ela conta, num momento da entrevista, que ela... Por que ela não apresenta o pai dela nas entrevistas, nos locais que ela vai? Porque ela disse que ela teve uma relação muito abusiva, uma relação, né, meio violenta com o pai. O pai era violento com a mãe, o pai batia na mãe. E aquilo fez com que ela se afastasse e falasse, eu não quero uma relação dessa pra mim. No entanto, quando você vai analisar a numerologia da Ana Hickman, ela nasce no ano de 81, ela tem uma vida que muda de 5 em 5 anos, na numerologia cada um tem seu ciclo de vida. E aí, nesse inteirinho, ela nasce no 9. E quando você nasce no 9, você já é uma criança que tem uma certa solidão, uma certa solitude. Você não é uma criança que se mistura muito com as outras. E se eu for observar o 9 dentro de um período gestacional, eu tô falando que a mãe, ela tá num período onde a mãe se sente sozinha. Se eu tenho uma gravidez onde a mãe ela se sente extremamente sozinha, ela vai jogar aquela energia da companhia, aquela energia de sobrevivência, muitas vezes aonde? Em cima do feto. De forma positiva ou de forma negativa, ela vai jogar aquela carga emocional em cima do feto. Então, o ano pessoal da Ana Hickman, quando ela nasce no 18, que já vai dizer, minha filha, você vai ter que ter um tratamento emocional, minha querida, não vai dar pra você sobreviver nessa selva de pedra, você vai ter que buscar se conhecer um pouco melhor. Por quê? Porque a sua história, ela vai se engajar, ela vai se engatar com aquilo que sua mãe passou dentro da gravidez. E a Ana Hickman, ela tem uma encarnação 14, quer dizer, eu poderia dizer que é uma encarnação nova, né, dentro de um 14, porque nós temos 22 encarnações, então fala de uma pessoa que empurra as coisas com a barriga, fala de uma pessoa que precisa trabalhar o comodismo, porque ela está num 19, fala de uma pessoa que tem dificuldade de se impor, de dizer não, claro que ela vai ter dificuldade de dizer não. Se a mãe passou por um abuso, por um sofrimento, por uma violência durante a gravidez, inconscientemente, e isso a ciência já explica, que o feto ele acaba, né, absorvendo o que a mãe sente, o que a mãe pensa, ela vai entrar num sentimento de tipo, poxa, ela tá passando tudo isso para que eu tenha vida. Poxa, ela tá passando tudo isso para que eu consiga sobreviver, para que eu consiga ter uma vida melhor, para que eu consiga vir ao mundo. Poxa, essa pessoa merece a minha dedicação. Poxa, essa pessoa merece que eu esteja do lado dela. Então, ela não vai dizer não, porque ela precisa de afeto, ela precisa de acolhida. O negativo dela, dentro de um 4, que seria a parte materna, tá falando que esta parte, aonde ela tem a base, aonde ela tem o alicerce, aonde ela tem o equilíbrio, essa parte tá uma parte aonde as coisas elas se dissolvem, aonde essa parte ela não existe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que durante a vida, às vezes, você vai ter muita dificuldade de falar não e de você se posicionar. Que durante a vida, muitas das coisas que você reproduz no seu dia a dia, ela está ligada à gestação da sua mãe. Que ela está ligada ao abandono afetivo que você teve pelas pessoas que estavam próximas e que deveriam te dar apoio. E que dentro de um relacionamento do pai e da mãe, sempre você vai tender mais para um lado, porque é natural isso. Mais para o lado do pai ou mais para o lado da mãe. Quando você vê uma pessoa que você ama em sofrimento, a sua tendência natural é você ir buscar defender essa pessoa. É você buscar ir de encontro a cobrir essa pessoa. A Ana, num momento onde ela quer realmente se sentir muito próxima da mãe, no momento onde ela quer sentir a mesma dor que a mãe sentiu, ela vai atrair para a vida dela uma pessoa de igual violência. Pode não ter o tempo inteiro espancado ela, mas com certeza vai fazê-la se sentir menos o tempo inteiro. Então você imagina, uma pessoa que aguentava uma pessoa dizer, olha, se você vai ficar gordo, ninguém vai te querer.
Olha, você vai ficar assim, ninguém vai querer assim. Olha, você vai passar por isso, ninguém vai querer aquilo. A pessoa que vai te diminuindo o tempo inteiro, em vez de ser o seu alicerce para que você cresça junto. Esse tipo de pessoa, muitas vezes, é só a reprodução daquilo que você realmente está sentindo por você. Então, quando nós trabalhamos a numerologia, nós vamos entender que a nossa vida, ela é esse emaranhado de códigos que ela vai descrever exatamente aquilo que está ocorrendo com você. Cris, se a Ana Hickman tivesse feito um estudo de numerologia, se a Ana Hickman tivesse feito uma limpeza energética, uma limpeza kármica, se a Ana Hickman tivesse passado por um tratamento, ela poderia ter modificado essas situações negativas que ocorreram na vida dela? Sim. Ela poderia ter retirado essas situações? Provavelmente não todas, porque algumas estão descritas já na sua vida como algo que você irá passar. Mas ela com certeza passaria por essas situações de uma outra forma. Muitas ela evitaria. Provavelmente ela teria um relacionamento muito mais saudável, porque ela já entraria dentro de um tratamento psicológico, dentro de um tratamento energético, aonde ela quebraria essa linha kármica dela negativa, que já vem de uma sobrecarga dentro da situação da mãe. E aí vamos entender que a vida, ela vai chegar uma hora que, se você não quiser mudar, se você não quiser trabalhar mais dentro de você, existe uma força que diz que aquilo que você está vivendo não é o que você tem que viver, aquilo que está acontecendo com você não é algo que realmente faz assim a sua parte da sua caminhada essencial. A vida vai começar a gritar e vai começar a te dar tapa até que você volte para a linha realmente a qual você pertence como evolução. E a Ana Hickman, ela tá vivenciando um ano 20. E este ano ele vem falando, né? Um ano vem falando sobre as coisas do passado que vem à tona. Vem falando sobre as coisas que estão debaixo do tapete, que estão escondidas e que precisam estar às claras. Ao mesmo tempo, o marido da Ana, ele vive um ano 18, que diz que tudo aquilo que ele escondeu, tudo aquilo que está subentendido, tudo aquilo que está oculto vem às claras. O ano 18, ele é um ano que muitas vezes as pessoas não gostam dele, porque ele traz essa carga que diz que o que está escondido vem à tona. Que diz que a espiritualidade toma as rédeas da situação e da vida e que você não vai mais conseguir esconder a sua mentira, porque nenhuma mentira vai para a eternidade. Tudo aquilo que está escondido, ele precisa vir à superfície para que você consiga compreender aquilo que está acontecendo de verdade. E para que você não tenha mais a desculpa de que isso ou aquilo está acontecendo na sua vida sem a sua ciência. Não, tudo vem às claras. Então, este momento, principalmente de agosto agora até outubro, foram meses muito complicados para Ana, porque ela estava num momento aonde a energia que estava governando era uma carta do enforcado, que diz que você precisa olhar a situação que você está vivendo sobre outro ângulo, que diz que você precisa olhar aquilo que você está passando de uma nova perspectiva, porque a carta do enforcado, ela não está enforcada, ela está pendurada. Ela está de ponta cabeça, mostrando aonde os seus pés estavam indo. Então, o ano, ele fala que a Ana precisa aprender a cortar aquilo que não é mais parte da vida dela, aquilo que não tem mais... não se encaixa mais dentro da força dela. Isso precisa ser modificado, isso precisa ser cortado, isso precisa ser transformado. Então, quando entende-se que um dos problemas da Ana é esse problema que ela empurra as coisas com a barriga, então ela mostra que ela realmente tem a tendência a engolir muitos sapos e a engolir muitas coisas. E isso também está descrito porque ela traz um número 3 como uma personalidade. E dentro dessa personalidade 3 vai dizer o quê? Que a pessoa, ela nasceu para comunicação.
ela nasceu para falar, ela nasceu para mostrar o que é. Então são ótimos vendedores, são ótimos apresentadores, são bons atores, atrizes, são pessoas que são ótimos palestrantes, são excelentes professores. Então são pessoas da comunicação. No entanto, isso não quer dizer que você vá saber se expressar, falar sobre o seu sentimento, falar sobre aquilo que realmente está dentro de você, falar sobre aquilo que realmente está trabalhando ali dentro de você. Então, nesse sentido, quando eu compreendo que a minha essência, quando eu compreendo que eu preciso, por exemplo, aprender a trabalhar a minha comunicação, a minha expressão de vida, como eu comunico a minha expressão dos meus sentimentos, eu vou ter a cura para isso. E qual que é a cura para um 3? A cura é fazer natação, procurar aulas de dança, escrever, a própria terapia, conversar com um psicólogo, com alguém, com um terapeuta, para poder falar sobre os seus sentimentos, para poder falar sobre as suas emoções. Então, o 3, ele exige que você revisite a sua casinha de emoções. Também vai pedir que você revisite o seu relacionamento com a sua mãe. O 3 vai pedir que você revisite, se você não está, de repente, fantasiando a família Doriana perfeita, ou os seus relacionamentos de amizades, caso você não tenha um relacionamento de casamento, se você não está fantasiando aqueles relacionamentos de uma forma perfeita, para que você não olhe as dores que você tem dentro de você. E para que, trabalhando a sua autoestima de uma forma negativa, quer dizer, você não olhando esses sentimentos, você atrai a pessoas que vão validar aquilo que é negativo em você, que vão validar as suas fraquezas. Olha, se nem seu pai te aguentou, por que eu te aguentaria? Olha, se nem os seus colaboradores enxergam que eu estou fazendo isso aqui com você e intervém, por que outras pessoas vão intervir junto de você? Se eu sou a pessoa que sou capaz de administrar tudo aquilo que você tem, porque você não é capaz, você não tem capacidade de administrar a sua própria agenda, de administrar, de observar o que está acontecendo realmente com você. Você não é capaz de olhar o seu dinheiro, porque você precisa de um pai, você não precisa de um marido. Você não percebeu isso ainda? Então, quando eu atraio esse tipo de relacionamento, eu preciso compreender que eu não preciso ficar clamando, o colo de pai. Eu preciso trabalhar em mim as minhas bases materiais para que eu consiga ter um alicerce e aí sim eu consigo olhar a minha vida material e eu consiga atrair um relacionamento mais positivo. Então, o caso da Ana Hickman, ele levanta também uma segunda questão. Que muitas mulheres, elas passam por violências e elas demoram muito para denunciar. Porque elas acreditam que é a pessoa, que é o jeito da pessoa, que é o jeito que a pessoa ama. Que aquilo tudo não é um abuso, aquilo tudo é um cuidado. Porque é o cuidado que ela não teve. Então aquela pessoa não está sufocando, ela está cuidando. Aquela pessoa não está te pisando, aquela pessoa não está te manipulando. Ela está ajudando você a crescer. Ela está ajudando você a evoluir. Que aquela pessoa não está arrancando o seu couro e você ficou mudo para tudo aquilo que está à sua volta, para todas as pessoas que estão à sua volta. Mas que essa relação, na realidade, ela é um passo para o abismo. E que é preciso que uma outra criatura, que no caso foi o filho dela, dê realmente um alerta muito grande para que ela consiga ter forças para chegar numa delegacia e fazer uma denúncia e fazer um corpo de delito. Então, quer dizer, foi um instinto a mais, não foi pela própria vida dela. Foi a relação dela com o filho que fez com que ela despertasse, para que ela pudesse, de repente, ir numa delegacia. Quando ela viu a vida dela realmente ameaçada e que ela poderia deixar uma criança sem mãe, foi que ela conseguiu reagir para que ela denunciasse. Essa história terminou? Ainda? Ainda não. Porque você não cura
uma ferida que nasceu lá na sua infância, do dia para a noite. Não é só no momento de despertar que você já vai tomar todas as atitudes e vai ficar tudo bem. Não, porque não deixa de ser um luto quando você termina uma relação. Quando você termina uma amizade, quando você termina um casamento, quando você termina um ciclo na sua vida, não deixa de ser um luto. Todo término, toda escolha, ela denota um luto junto com ela. Tudo que você faz na vida, quando você escolhe um caminho, o outro se deixa de lado. Aquele caminho, às vezes você passa por um luto por ele. Por que eu escolhi este caminho? Será que realmente esse caminho foi melhor? Quantas vezes a gente não repensa? Será que esse emprego realmente foi a minha melhor escolha? Será que essa casa realmente foi a minha melhor escolha? Será que esse tipo de coisa para mim foi a minha melhor escolha? Então toda escolha denota também um tipo de luto. E quando ela escolhe agora denunciar, quando ela escolhe agora colocar às claras um sofrimento que ela sufocava dentro dela, porque ela não se sentia merecedora de realmente ser acolhida por alguém, ainda é um luto. Demora um pouquinho. Então, eu quis trazer um pouco dessa análise da Ana Hickman para mostrar que a violência que você passa também está descrita nos seus números. E a origem da violência da Ana é justamente no momento da gestação dela, aonde a mãe, sendo traída, sendo jogada de lado, sendo uma pessoa que tá ali trabalhando uma solidão, tá trabalhando ali uma violência que ela tá passando, tá trabalhando ali uma perda de vontade de viver, de vontade de estar. Então, quando a mãe tá trabalhando tudo isso e ela, enquanto feto, brigando pela vida, né, e ali naquela inconsciência, poxa, caraca, essa mulher tá fazendo tudo isso para que eu tenha vida, é um momento aonde ela nasce e fica pedindo desculpa pela existência dela. Por mais que ela tenha sido uma excelente comunicadora, uma excelente apresentadora e empresária, ela nunca vai olhar no espelho e reconhecer isso. Até que ela realmente olhe para ela e comece a romper as correntes, que é o que está acontecendo agora. Torço para que ela consiga realmente se reencontrar e curar essas feridas dessa violência, tanto emocional quanto física, que ocorre com ela desde pequena. E além de outras violências que estão ainda incontidas e que com certeza ainda vão vir à tona. Tá bom, crianças? Então é isso. Obrigado para quem acompanhou aqui no Instagram. Obrigado para quem está vendo isso pelo YouTube. Se você quiser marcar um atendimento de numerologia kármica, é só me chamar pelo WhatsApp 11 9 8513 0477. 98513-0477. Não deixe de se inscrever, de me seguir aqui pelo Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, de me seguir aqui pelo YouTube, deixar seu comentário, deixa sua sugestão para um próximo vídeo e a gente se encontra por aí, tá bom? Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Beijos, fiquem na luz, até um próximo vídeo e tchau!